Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Hoje vamos seguir nessa série Fé, o caminho para viver com Deus. Hoje vamos falar sobre algo que define quem é que vence: a perseverança. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos meditar nos versículos 36 a 39. A fé genuína, meu irmão, minha irmã, permanece firme até o cumprimento da promessa. Senhor Deus, eterno Pai, eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Te peço perdão, Deus, pelas vezes que desanimei, que me cansei e até pensei em desistir. Perdoa-me, Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, fortalece o nosso coração para que a gente permaneça firme até o fim, em nome de Jesus. Amém. No verso 36 de Romanos 10, a palavra do Senhor vai dizer: por que necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aqui está um princípio espiritual poderoso entre a promessa e o cumprimento dela. Entre o início e o fim existe o processo, existe a perseverança. Você faz a vontade de Deus, mas a promessa, ela não vem de forma imediata. E nesse intervalo, muitas pessoas desistem. E talvez você já pensou em desistir. O texto vai dizer assim, necessitais de perseverança. Isso está dizendo que não é uma opção. É fundamental, é essencial ter perseverança. Porque você não vai alcançar a promessa sem viver o processo. E nesse processo você ter perseverança. Continuando, esse verso vai falar: depois de haver desfeito a vontade de Deus. E pode observar o quanto isso é importante. Você pode estar obedecendo, fazendo o certo, andando com o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim ainda não vê resultados. E isso não significa que Deus não está agindo. O que isso significa é que você está num processo. E que nesse processo você precisa continuar tendo perseverança. E esse verso 36, ele vai terminar dizendo: alcanceis a promessa. A promessa não é automática. Ela é alcançada. Ela é alcançada pelos que permanecem. E eu declaro que nós somos esses que vamos permanecer em Cristo Jesus. No verso 37 vai falar: porque ainda um pouquinho de tempo. Vamos partir, os versos, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Porque ainda um pouquinho de tempo. Essa frase confronta a nossa ansiedade. Um pouquinho de tempo para Deus é pouco, mas para nós pode parecer muito. Mas o texto traz uma certeza. Pega essa chave. O tempo de Deus está correndo. As coisas estão acontecendo. Deus está trabalhando na sua vida. E esse verso vai continuar dizendo: e o que há de vir, virá, e não tardará. Percebe que não tardará? Por mais que na nossa mente parece estar atrasado, Deus chega, a promessa se cumpre no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus. No verso 38, vai começar falando que o justo viverá pela fé. E você não pode sair desse vídeo sem entender isso. Viver pela fé não é só crer. Viver pela fé é permanecer crendo.
Isso é confiança. De um ponto A ao ponto B existe um processo. E nesse processo, você e eu, nós precisamos continuar acreditando no Senhor, continuar confiando. E o texto continua dizendo: se retroceder, não se agrada a minha alma. Percebe a necessidade de, durante o processo, nós permanecermos confiando em Deus? Porque se a gente retroceder, a alma de Deus não se agradará disso. E isso é sério. Retroceder significa desistir, significa parar, voltar para trás, abandonar o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E isso, sem sombra de dúvida, não agrada a Deus. E além de não agradar a Deus, você não terá acesso ao cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, pega essa chave, a importância de vivermos o processo confiando no Senhor e crendo que Ele está trabalhando. No versículo 9 vai começar falando: nós, porém, não somos dos que retrocedem, e glória a Deus por isso. Aqui há uma declaração de identidade. Declare na sua vida: eu não vou retroceder. Nós não somos aqueles que retrocedem. Por quê? Porque quem vive pela fé não desiste. E eu creio em Cristo Jesus que você é aquele, você é aquela que não vai desistir. É você, meu irmão, minha irmã, você é aquela pessoa que vai desfrutar, que vai viver, que vai se alegrar com o processo. Porque quem vive pela fé não desiste. Quem vive pela fé não desiste. Eu peço a Deus que a fé te sustente, que a confiança nele mantenha você firme no caminho que é o nosso Senhor Jesus, e que você possa desfrutar do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. A fé que começa não é suficiente. A fé que persevera é aquela fé que vence, que te leva para o lugar. Porque muitos começam motivados, empolgados, cheios de fé. Mas quando a resposta demora, a luta aumenta, eles desistem. Eu declaro na sua vida 3 verdades sobre a perseverança. A promessa de Deus exige tempo. E Deus está trabalhando em sua vida, em cada processo da sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro na sua vida, a perseverança de Deus, ela prova a sua fé. Ela prova a sua fé. Mas você, em Cristo Jesus, confiando em Deus, passou, por essa prova. Mesmo no meio da luta, você continua perseverando. E o terceiro, eu declaro na sua vida que desistir não é opção. Você não vai desistir pelo caminho. Você vai continuar firme em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 9 vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem. Há um tempo de colheita. E confie na palavra do Senhor. Confie no Espírito Santo de Deus que habita em você. Tenha fé, tenha perseverança em Jesus Cristo. A promessa não é para quem começa. A promessa é para você que permanece. Amém. A verdadeira fé não para, ela continua. Este foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.